Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Coraline de Neil Gaiman. Eu adoro esse nome, Coraline, ou Coraline na sua versão em inglês. Eu já tinha lido Coraline em 2012, fiz então a releitura agora em 2019, neste clima de mês de outubro, um livro de terror, Halloween, e também na semana do Dia das Crianças, né? Afinal de contas temos uma protagonista criança aqui, uma das que eu mais adoro. Coraline é uma das minhas protagonistas favoritas. Em um livro, gente, que não subestima a criança. Eu, quando era criança, eu amava histórias de terror. Eu acho que a maioria das crianças tem isso, né? Eu adorava. Se tinha uma coisa de terror passando, eu queria assistir. Tinha aquela série da Nickelodeon, Clube do Terror, né? Are You Afraid of the Dark? Eu adorava também. E Coraline é o tipo de história que eu teria amado ler quando criança, mas sinceramente em qualquer idade. É um livro excepcional no sentido de que ele realmente é terror, ele realmente passa um medo, passa um desamparo, uma inquietação que eu nos meus 31 anos também senti, ainda senti, mesmo numa releitura. É um livro vencedor de vários prêmios também, publicado originalmente em 2002, ele venceu os prêmios Hugo e Nebula, prêmios importantíssimos, né? Como muitos de vocês bem sabem, eu até menciono constantemente esses prêmios aqui, porque eles premiam ficção científica e fantasia, esse é um livro de fantasia. Também venceu o Bram Stoker de melhor estreia, eu acho que o prêmio foi esse, é melhor trabalho de novos escritores, então o Neil Gaiman estava ali começando em 2002. E ganhou uma adaptação sensacional para os cinemas, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor animação apenas, né? Infelizmente não ganhou, mas foi um azar porque alguns filmes estão no ano errado, né? Concorrem no ano errado, no sentido de que em vários outros anos eu tenho certeza que Coraline teria muitas chances, assim, provavelmente sairia vencedor, mas ele concorreu no mesmo ano que Up, Altas Aventuras, né? Up da Pixar. Essa animação foi originalmente de 2009, o filme, né? E é do mesmo diretor famosíssimo do Estranho Mundo de Jack, do maravilhoso Nightmare Before Christmas, que muita gente pensa até, é de Tim Burton. Tim Burton dirigiu. Inclusive eu acho que é até um erro associado a Coraline também, né, pro seu tipo de história, bem a cara de Tim Burton. Mas o diretor desses dois famosos filmes é o Henry Selick, que é bem conhecido como diretor de stop motion, né, que é o tipo de animação que é Coraline. Feitas então essas apresentações, inclusive, gente, assistam também a animação de Coraline, que é sensacional e que passa muito desse clima sombrio da história. Agora vamos falar do livro. Eu também vou mencionar aqui nesse vídeo da graphic novel, que foi adaptada e ilustrada pelo P. Craig Russell. Esse quadrinista é vencedor do Prêmio Eisner, um quadrinista aclamado. Porém, infelizmente, eu não curti muito a graphic novel e depois eu explico o porquê. Mas vamos então para Coraline, que é um livro sensacional. Em linhas gerais, então, o livro fala sobre essa garotinha, a Coraline, que se mudou para uma nova casa, é uma casa gigante. Essa casa é dividida com alguns outros inquilinos, né, em diferentes cômodos, apartamentos, no caso. Coraline tem o seu, no apartamento ao lado está vazio, no sótão tem um senhorzinho bem louco que anda com alguns ratos, e na parte de baixo tem duas senhorinhas que foram grandes atrizes na sua época de juventude. Coraline está extremamente entediada no final de suas férias, ela não tem muito o que fazer e ela fica andando pelos cômodos e pelos arredores da casa. Ela se considera uma grande exploradora e em determinado momento Coraline vai achar uma porta esquisita na sua casa que supostamente levaria para o apartamento vazio ao lado. Porém, essa porta está fechada por vários tijolos e sua mãe abre e mostra para ela que ali não tem nada, mas em determinado momento aquela porta vai se revelar, né? Vai abrir para um grande corredor muito escuro e sombrio. Essa é a introdução de Coraline e vocês percebem que há sim alguns elementos de outras histórias clássicas de fantasia, como por exemplo essa porta para uma outra realidade que lembra um pouco a questão de Nárnia, né? Porém aqui essa realidade é mais um pesadelo do que alguma maravilha aí desse mundo fantástico. Também a questão desse mundo paralelo que apenas Coraline encontra. Ela vai ali explorar aquele novo local e lembra, de certa forma, Alice no País das Maravilhas nessa questão. É um livro que é comparado, de certa forma, assim, é lembrado junto com Alice no País das Maravilhas, essa questão da garotinha aí rodando em outro mundo, um mundo diferente do dela, que seria, nesse caso, um reflexo do dela, um espelho do dela, e até a questão do gato, que aqui é um dos principais personagens, dos mais maravilhosos. O gato dessa história é incrível.
da conversa enigmática que ela tem com o gato, das respostas interessantes e bem inteligentes que o gato vai dar, que lembra também a questão da Alice conversando com o gato em Alice no País das Maravilhas, que é um dos grandes momentos do livro. Mas aqui então a Coraline vai entrar neste novo mundo, ela encontra uma cópia dos seus pais, uma cópia de tudo que ela tem, só que uma cópia meio esquisita, porque parece maravilhosa, essa mãe que oferece tudo para ela. Coraline, como muitas crianças podem se identificar, né, tá naquele momento de tédio, não tem mais o que fazer, seus pais não lhe dão atenção porque precisam trabalhar, o que é algo também bem comum. E ela então, neste novo universo aí paralelo ao dela, que ela conhece através dessa porta, dessa ligação com a porta, ela encontra um local aparentemente perfeito, com uma característica peculiar que são os olhos de botões. Então eles são exatamente iguais, mas todos naquele local têm olhos de botões. Só isso, né, já é uma coisa assim meio apenas assustadora ao extremo. É o tipo de história sombria que me lembra até as histórias que a gente contava uns pros outros quando pequenos. Tem uma coisa, né, em relação aos meus irmãos, por exemplo, quando o meu irmão mais novo ficava perreando, aquelas coisas de irmão mais novos, né, e tal, chega aquele momento das brigas, minha irmã mais velha falava que tinha uma irmã gêmea malvada dentro da parede da casa, isso quando todos nós éramos crianças. Ela falava pra ele que se ele continuasse ali na chatice, nos aperreios das brigas que a gente tem, né, quando é mais novo com os irmãos, ela falava que ia chamar a gêmea que vivia na parede pra sair, né, e falar com ele. Ler Coraline me lembra dessas coisas, assim, me lembra dessas histórias assustadoras que a gente gosta de contar e imaginar quando é pequena. Essa história aqui poderia ser considerada por muitos, assim, como já imprópria para o seu filho de acordo com a idade dele, mas eu, quando criança, teria adorado, né, e às vezes a gente acha que vai traumatizar e assustar, e muito pelo contrário, quando a gente é criança nem liga tanto, mas gosta daquele medinho que a gente sente. Coraline, por exemplo, começa com alguns avisos. O Neil Gaiman é sensacional ao criar uma ambientação maravilhosa, porque a parede abre para os tijolos, ela acorda de madrugada e vê que a porta está aberta um pouquinho, e aí as senhorinhas que vivem na sua casa, né, no mesmo local em que ela vive, elas leem sua sorte ali na xícara, né, nas folhas, e ela menciona que Coraline está em perigo, em muito perigo. Então existem alguns avisos que são dados, alguns alarmes que já servem para criar uma ambientação maravilhosa aqui, sombria, né, aquela ambientação de expectativa. Ela fica até um pouco feliz, né, por ter alguma coisa diferente acontecendo, né, tem alguma coisa mais eletrizante acontecendo. E é uma história que até na concepção, né, no enredo, ela é inteligente nas escolhas que a Coraline faz. Ela entra naquele mundo e ela percebe coisas muito esquisitas ali. Seria natural querer sair, né, mas óbvio vai ter um impedimento muito grande aqui na história, até pelo poder que existe na figura da outra mãe. E é sensacional a forma como o Neil Gaiman mostra essa criatura, né? A gente não sabe exatamente o que ela é. O gato entende um pouco disso, né? O gato que fala nesse mundo, mas é o mesmo gato que a Coraline encontra no mundo de fora. Ele conversa com Coraline, ele sabe algumas coisas, ele passa algumas ideias ali pra ela, e ele sempre menciona com muito mistério por trás. Há sempre algo ali sombrio, subentendido. Quando ele menciona ela, tem o ela em itálico, sabe? Ela tá tão presa nessas garras desse universo sombrio que se mostra cada vez mais perigoso, que até a gente sente um cansaço mental, né? E pensa que outras pessoas poderiam ceder naquela situação, né? Mas entra aqui uma coisa que eu adoro em livros voltados para crianças, e praticamente em todos os livros, né? Que é a questão dos ensinamentos, porque vai mostrar muito de coragem. Tem uma parte do livro que Coraline vai falar de uma forma muito comovente sobre o que é ter coragem, quando ela vai contar uma história que aconteceu entre ela e seu pai. Em vários momentos ela vai precisar de muita coragem, mesmo quando está completamente amedrontada. É uma característica muito própria de Coraline nessa história. Ela é uma garota incrível e mostra também o poder do amor em dar coragem, né, em fazer coisas pelas pessoas que amamos, e força que é encontrada nisso, né, na força que é encontrada em tentar salvar as pessoas que a gente ama, e todas as mensagens que a gente pode tirar e todos os ensinamentos, como até valorizar o que a gente tem, já que Coraline vai passar por um amadurecimento aqui forçado. Quando ela vê esse contraste, né, do que poderia ser, desse tipo de mundo que ela encontra, internamente ela é tão inteligente que ela sabe que qual é a graça de ter tudo que a gente quer. É excelente para crianças, né, mesmo aterrorizante. Se você for uma criança corajosa, uma criança que gosta de terror, com certeza é o tipo de história que eu diria aí pra presentear pra uma criança, porque prende muito, muito a atenção. E vou mencionar agora rapidamente a graphic novel, que é uma graphic realmente lindamente assim desenhada, mas minha questão com essa graphic novel, na verdade, foram algumas questões, né? Quem sou eu? Vou começar dizendo quem sou eu, essa é a minha opinião, tá, gente? Porque
o cara, o quadrinista aqui, foi vencedor do Prêmio Eisner, do Oscar dos quadrinhos, né? Então você pode amar, tá tudo bem. Eu achei que as expressões ficaram esquisitas, eu não senti a emoção, sabe, do momento, enquanto eu estava lendo, muito por conta das expressões que às vezes eu achei que as expressões não combinavam com o sentimento do momento. Coraline, eu demorei mais pra gostar dela na graphic novel por conta das expressões até, e não apenas as expressões que a personagem faz, mas a falta de expressão em alguns momentos que quebra um pouco do sentimento naquela parte, né, da apreensão, por exemplo. Eu acho que, de forma geral, ela é muito clara. A história de Coraline eu relaciono mais com uma iluminação escura e extremamente sombria, sabe? E aqui eu achei muito colorido, muito claro, então não dá aquela apreensão de medo. Até o gato, também as expressões do gato não me passam aquela sabedoria e aquele gato enigmático e misterioso que a gente tem. A própria outra mãe também, ela tá sempre com uma expressão assim, e quando eu tô lendo eu imagino uma coisa muito mais bizarra, sabe? Aquela outra mãe que é basicamente uma vilã onipresente, afinal de contas aquele outro mundo é criado por ela, né? Então ela é aquela vilã que está em todos os locais, mesmo que ela não esteja ali com você. Algo intangível, né? Você não está vendo aquela coisa. Quando você vê uma coisa, fica mais fácil, de certa forma, o medo diminui um pouco, porque você sabe que você tem medo daquela coisa. Mas quando aquela coisa está em todos os locais e pode aparecer de diferentes formas, o medo aumenta. E é algo até dito aqui na história, né? Existe um medo profundo aqui na história, até no corredor que liga essas duas realidades. É mencionado uma atmosfera de terror até que, de certa forma, me lembra um pouco o H.P. Lovecraft. No primeiro momento, por exemplo, que Coraline encontra esse corredor, é dito que um odor frio e bolorento passava pelo vão aberto. Cheirava alguma coisa muito velha e muito lenta. Então existe uma atmosfera muito forte aqui criada que eu achei que foi perdida na graphic novel. Outra coisa que eu achei esquisita na graphic novel, assim, que não tem a ver exatamente com a graphic novel em si, mas com a edição em português, e o que é esquisito, porque a tradução é da mesma pessoa, Regina de Barros Carvalho, nos dois livros, que na graphic novel fica esquisita, ou que mesmo está errada, sabe? Que tira até o sentido. Quando Coraline está conversando com as senhorinhas, e as senhorinhas estão conversando entre si, é dito que Coraline se indagou porque a minoria dos adultos dizia coisas com algum sentido e com quem eles pensavam que estavam falando. Eu acho uma construção meio difícil até de entender no contexto, porque a minoria dos adultos, e ela tá muito mais clara aqui no livro, sabe? Coraline se perguntou por que, dentre os adultos que conhecera, tão poucos agiam com sentido. Existe uma construção diferente aqui de frases que na graphic novel me soou estranha. Algumas escolhas também são feitas diferentes, eu fiquei até curiosa em ver como é mostrado na versão original, porque as crianças aqui, existiam crianças aqui envolvidas que eu não vou mencionar detalhes, elas chamam a outra mãe da Bela Moça. De certa forma, chamá-la da Bela Moça causa um pouco mais assim de impacto pra mim do que na graphic novel, que as crianças a chamam de A Megera. Existe uma grande diferença de tradução aqui, né? De escolha, pelo menos. Eu não sei se é uma escolha feita na graphic novel especificamente, até nas versões originais, ou se foi uma escolha feita na tradução das duas, enfim. Mas aqui é de um jeito, aqui é de outro. E em outro momento, aqui está de fato até errado. Aí pode ser uma revisão, né, que alguma coisa que deixou passar, mas Coraline vai fazer uma coisa aqui que uma pessoa fala para ela. Ela não te quer bem, não acreditamos que queira ajudar, deve ser um truque. Aí Coraline responde, sim, você está certo, espero. Como assim espero, sabe? Como é que ela espera que seja exatamente isso? Se foi acabado de ser dito que ela não te quer bem, não acreditamos que queira ajudar. Mas essa mesma passagem no livro está feita de forma diferente. Na verdade, o que o personagem fala para Coraline é, ela não te quer mal. E tá exatamente o oposto na graphic novel. Mas não acreditamos que queira te ajudar. Aí faz sentido, sabe? Porque aí Coraline responde, sim, você está certo, espero. Porque ela espera que a mulher lá, a outra mãe, não te quer mal. Apesar de que aqui há toda uma questão aí nessa relação tortuosa, né, que a mãe, essa vilã aí esquisita e perturbadora, tem em cima de Coraline, naquele amor que é um amor doentio e perturbado, e no que ele pode virar com o tempo, porque parece as mil maravilhas, né, na história de Coraline, a forma como essa outra mãe a trata. Mas no fundo há ali uma prisão e algo muito pré-determinado ali, que ela quer que Coraline haja de determinada forma, que é algo perturbador, né, que é quando a gente passa para o mundo real e que são situações assim que
podem até ser encontradas. Existe uma questão aí de relacionamento entre essa outra mãe e Coraline que é bem perturbadora mesmo. Falei muito nesse vídeo para um livro tão pequeno, né? Mas realmente eu acho esse livro muito especial. A ambientação é incrível, desenvolvimento, não subestimar crianças. É um livro para todas as idades, com muitos ensinamentos, com várias coisas que você pode aprender com a história, né? Várias lições. E o livro originalmente ele é ilustrado, tá? Tem as ilustrações do Dave McKean, o que deixa as coisas, né, mais estranhas, porque fica mais fácil aí pra imaginar o que foi idealizado pelo Neil Gaiman, já que essas são as ilustrações originais aqui da história. Parte triste, eu particularmente não encontrei, pode ser que tenha, não encontrei esse livro à venda em português na Amazon. Eu não sei se é uma edição que está esgotada no momento, mas ele é o tipo de livro que é uma boa para quem tá lendo em inglês, os seus primeiros livros em inglês, claro, se você já tiver um inglês mais intermediário, eu diria, porque ele é um livro voltado para crianças. Eu sempre menciono que livros voltados para crianças são uma boa ideia, uma boa escolha para começar a ler em inglês ou outras línguas que você esteja aprendendo, porque costumam ter uma linguagem mais fácil, sabe? Seria um bom livro para ler em inglês, caso você queira comprar a edição em inglês, que está disponível nas duas edições, tanto o graphic novel quanto o livro. Eu não sei se vai voltar a ficar disponível em português, de qualquer forma eu vou deixar os links aqui embaixo, é só olhar, né, de acordo com o momento em que você está vendo o vídeo, talvez já esteja disponível novamente, não sei. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vamos continuar a conversa aqui embaixo, me conta o que você achou, se você já leu, assistiu, já viu a graphic novel também, enfim, vamos trocar uma ideia nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, beijo enorme a todos e até a próxima!